Olá! A nossa conversa hoje, o nosso papo hoje, é respondendo a uma pergunta que uma mãe fez. Edileide, o que você acha que eu devo fazer com meu filho de 3 anos de idade que não quer me obedecer? Tá, vamos começar compreendendo. Uma criança de 3 anos de idade, ela é estimulada e ela é ensinada onde é que está a autoridade. Então, se teu filho de 3 anos, ele não consegue distinguir a tua voz como mãe ou a tua voz como pai e não tem o desejo ou não tem até mesmo assim o temor, a necessidade de te obedecer quando você der um comando, então a primeira coisa que você precisa fazer é ensinar teu filho a reconhecer a sua voz. A criança, ela nasce e ela vai aprendendo ao longo dos dias, dos meses e até dos anos iniciais a observar tudo. E com 3 anos de idade, ela já percebe se o pai e a mãe têm ou não autoridade sobre ela. Nós temos hoje um advento chamado de crianças que têm dominado seus pais. Nós já falamos anteriormente sobre infantolatria, mas o nosso destaque hoje não é sobre a infantolatria, e sim como você, pai e mãe, pode resgatar essa imagem de autoridade sobre a criança. A criança quer dominar, é da natureza da criança. A criança quer fazer a sua vontade, é da natureza dela. Mas aí você precisa ensinar que a voz de uma autoridade, ela precisa ser ouvida e precisa ser respeitada. Eu lembro do meu filho mais novo, quando ele, uma época mais ou menos com essa idade, ele fazia de conta que não ouvia. Meus queridos, o caso foi tão grave que eu levei ele no otorrino, fomos para uma fono e na fono foi feito um exame e disse, olha, não tem nada no ouvido. E aí nós começamos a tratar então essa questão. Primeira coisa que você precisa é explicar para o seu filho, olha, eu vou falar com você e quando eu falar com você, eu preciso que você ouça, mas não apenas ouça com o ouvido, mas ouça com o coração. E quando a criança inicialmente não obedece ao comando, ela precisa ter consequência. Na época, nós desligávamos a televisão, nós tirávamos acesso a algo que ele estava querendo fazer e olha, foi uma questão de dias. Logo, logo, ele aprendeu a reconhecer a nossa voz. Muitas vezes o seu filho está em meio a tantos barulhos. Barulho de TV, barulho de internet, barulho de celular, tantas vozes, são tantas pessoas que ele não consegue distinguir a tua voz. Então, o nosso desafio para você é que você ensine seu filho a ouvir a sua voz e saber que como pai, que como mãe, você precisa ser ouvido e respeitado, ou seja, há necessidade de uma obediência. E obediência não é preciso contar 1, 2, 3, 4, vou contar de 1 a 10. Não, obediência é o pai e a mãe falar. A criança pode ficar chateada, é normal, mas ela vai obedecer, porque ela sabe que há uma autoridade e que quando ele é desobediente, há uma consequência. Então nós pais, nós adultos temos responsabilidade de ensinar os nossos filhos a distinguir as nossas vozes e acima de tudo a entender que na vida é preciso seguir comandos, é preciso obedecer às autoridades que são colocadas sobre nós. E eu quero te dizer que como pai e mãe, Deus te colocou como autoridade sobre a vida do teu filho. Você precisa fazer a tua parte. Abraço carinhoso.